No reino minúsculo das formigas, mundo escondido sob nosos pés, tudo parecía seguir uma coreografía perfeita. Cada formiga tina propósito claro, camino tracado, e juntas elas formaban exército incansável de trabalhadores. A orden reinaba absoluta, como se o caos nunca usase se aproximar daquele lugar. Era uma sociedade tão pequena e discreta, que seus segredos muitas vezes passavam despercebidos aos solos humanos. No entanto, para quem prestasse atenção, o formigueiro era uma sinfonia de movimento, onde cada membro cumpria sua função com precisão quase matemática. O som das patinas rápidas sobre a terra, os sussurros das folhas sendo cortadas, e o ir e vir constante criavam uma harmonia peculiar, onde nada estava fora de lugar. Lá dentro, a vida seguía como relógio bem ajustado. As formigas se movían en sincronía, carregando migalas, folhas, pequeños fragmentos de vida que, aos poucos, construían seu reino subterráneo. Era como se o propio tempo estivese a favor delas, sempre pontual, sempre previsível. Mas, no medio dessa orden tão rigorosa, nem tudo era tão simples quanto parecía. Había historias não contadas, sentimentos que, por mais pequeños que fossem, pesaban como grandes pedras no coração de uma pequena formiga. E entre todas as pequeñas criaturas que marchaban com determinação, havia uma em especial, uma que ainda não tinha encontrado seu lugar na dança harmoniosa do formigueiro. Seu nome era Aurora, e sua batala estava prestes a começar. Aurora era uma formiga pequena até para os padrões de seu povo, mas não era seu tamanho que a fazia se destacar. Enquanto as outras formigas seguiam suas tarefas com precisão, Aurora sentia algo diferente dentro de si. Algo que a fazia parar, hesitar, enquanto seus companheiros marchavam adiante com passos firmes. A cada dia, quando o sol nascia e as formigas se organizavam para o trabalho, Aurora se via lutando contra uma sensação que não conseguia entender. O coração dela acelerava, seus pensamentos se tornavam emaranado de preocupações. Ela olhava ao redor, via suas irmãs de nino carregando folhas, pedacos de comida, e sentia como se fosse a única que não conseguia seguir o fluxo natural do formigueiro. Enquanto os outros pareciam movidos por uma energia infalível, uma clareza de propósito, Aurora se sentia sufocada pelo peso da incerteza. Esse iu não conseguir, pensava ela, mesmo sabendo que suas tarefas eram pequenas. Esse iu falar, insistiam os pensamentos. Aquilo a consumia, e, por mais que tentasse ignorar, o medo do desconhecido a paralisava. O que as outras formigas faziam com tanta facilidade, para ela parecia uma escalada íngreme, interminável. Os dias se repetiam como uma marcha interminável para Aurora. Seus solos atentos percebiam cada detalhe da organização perfeita do formigueiro, mas seu coração se prendia nas dúvidas. Era como se houvesse uma distância invisível entre ela e suas companheiras, uma barreira que ela mesma não sabia como atravessar. Enquanto Aurora observava o frenesí ao seu redor, algo dentro dela se tornava cada vez mais pesado. As outras formigas, em sua marcha incansável, pareciam perfeitamente alinhadas, cada uma desempenhando seu papel com uma precisão quase mecânica. Carregavam folhas enormes, muito maiores do que seus próprios corpos, com uma destreza que parecia impossível. Elas se comunicavam com toques rápidos de antenas, movendo-se em unísono, como se a mente de cada uma estivesse conectada a de todas as outras. Aurora, por outro lado, sentia como se estivesse presa em pantano, seus passos lentos e pesados, incapazes de acompanhá-las. A cada tentativa de se integrar ao fluxo de trabalho, sua respiração acelerava, seus pensamentos se embaralavam. Era como se o véu de névoa densa pairasse sobre sua mente, tornando difícil enxergar o caminho à sua frente. Ela tentava imitar as outras, pegava pedacos de folhas, mas seus membros tremiam. O peso que sentia não era da folha, mas do medo, medo inexplicável que a envolvia e não permitia que seguisse adiante. A perfeição e a disciplina ao seu redor só faziam aumentar sua sensação de inadequação.
En cuanto ela seguía enfrente, Aurora ficaba para atrás, incapaz de dar mais paso. As outras formigas pareciam não notar sua luta interna. Continuavam suas jornadas, imersas em suas tarefas. Aurora se perguntaba se algún día sentiría o mesmo ímpeto, a mesma confianza que vía nos solos de las. A cada día que pasaba, a angustia dentro de Aurora crecía. Ela quería tanto ser como as outras, mas algo aseguraba, como se estivese presa en uma teia invisible de pensamientos que nunca paraban de girar en su mente. En cuanto a outras formigas caminellam como uma determinação inabalável, Aurora estaba siendo devorada por sus propias dúvidas. Era una batalla interna silenciosa. Ela tentaba ao máximo não demonstrar, mas sentía como se cada formiga ao seu redor pudesse ver o caos dentro dela. O país era que ninguém parecía notar. Para o formigueiro, Aurora era apenas mais uma, cumprindo seu papel na grande engrenagem que era a vida ali. Mas, para Aurora, cada paso que não conseguía dar, cada tarefa que abandonaba pela metade, só reforcaba a ideia de que ela era diferente, uma peca deslocada naquele mundo de perfeição. Seu peito ficava apertado, sua mente acelerada, pensando en 1000 cenários que poderiam dar errado. Ese iu atrapalar, ese iu nunca conseguir ser como elas. As perguntas se acumulavam como uma tempestade interna que não tinha fim. Enquanto o restante do formigueiro seguía en frente, Aurora permanecía parada, inmóvil, olhando para o horizonte de camino que parecía imposible de trilar. Ela sabía que precisaba agir, mas o peso das suas propias expectativas a esmagaba. O medo do desconhecido era o maior inimigo de Aurora. Não era o trabalho em si que a assustava, mas sim a ideia de tudo o que poderia dar errado. Cada pequeno obstáculo à frente se transformava, em sua mente, em uma montanha intransponível. A qualquer momento, imaginava que algo terrível aconteceria, uma fola cairia encima dela, ou talvez ela se perdesse do caminho, ou paie, deixaria o formigueiro em perigo por sua própria incapacidade. Esses pensamentos a mantinham presa em ciclo que parecia não ter fim. Ela via o futuro como vasto território incerto, cheio de armadilhas, onde cada passo poderia ser erro fatal. O simples fato de imaginar o amana já era o suficiente para paralisá-la. Enquanto suas companheiras seguiam com confiança, Aurora se afogava em suas dúvidas. Ela olhava para elas e via a clareza de propósito em cada movimento, a segurança com que navegavam por seus caminhos. Era como se, para elas, o futuro não trouxesse medo algum, apenas mais uma série de tarefas a cumprir. Mas, para Aurora, o desconhecido era o monstro invisível, que rondava cada canto, pronto para devorá-la no primeiro deslize. Essa antecipação do que poderia dar errado roubava sua paz, e, como tempo, Aurora comecou a temer até mesmo as coisas que estavam sob seu controle. Aurora não conseguia evitar sentir os olares de suas companheiras. Embora não dissessem nada, ela imaginava que percebiam sua hesitação, sua incapacidade de acompanhar o ritmo. Elas nunca paravam para perguntar o que havia de errado, mas, em seu silêncio, Aurora sentia o peso do julgamento. Ou pelo menos era assim que parecia para ela. Cada vez que ficava parada enquanto o restante do grupo marchava adiante, Aurora tinha a impressão de que todas estavam notando. As antenas se tocavam com mais rapidez, as pernas se moviam com mais vigor, como se o formigueiro inteiro soubesse que havia algo diferente nela, algo que a impedia desencaixar. Ela se perguntava se alguma vez seria capaz de compartilhar o que sentia, mas, ao mesmo tempo, tinha medo de que, ao tentar explicar, ninguém entenderia. O mundo das formigas era de acao, não de conversa, e a ideia de revelar suas fraquezas a fácia se sentir ainda mais isolada. Naquele espaço apertado e cheio de movimento, Aurora estava sozinha, perdida entre suas próprias preocupações e as expectativas invisíveis que pensava estar traindo. A distância entre ela e o restante do formigueiro parecia aumentar a cada dia, não física, mas emocional. Aurora desejava ardentemente que, de alguma forma,
alguén pudese ver o que estaba acontecendo dentro dela, alguén que pudese estender una antena de comprensa o en medio a o turbilao que a consumía. Como pasar 2 días, o silencio dentro de Aurora se tornaba insoportable. Ella quería tanto encontrar una forma de seguir enfrente, de se libertar daquela prisa o invisible, mas cada vez que tentaba, algo apuxaba de volta. E entao, numa mana común como cualquier outra, algo diferente aconteceu. Aurora, como sempre, acordou antes do sol. O formigueiro ainda estaba envolto en sombras, e as primeiras formigas comecaban a se movimentar, preparándose para máis día de trabalho incesante. Ela se levantou, hesitante como sempre, e caminou até a saída do túnel principal. Lá, observou o movimento que logo comecaria, o formigueiro inteiro e Macao, menos ela. Foi nesse momento, enquanto olhava para as outras formigas se preparando, que reflexo na luz da mana chamou sua atenção. Bem perto da entrada, pequeñas gotas de água se acumulavam, deslizando pela terra, resultado de uma leve garoa da noite anterior. Aurora ficou imóvel por alguns segundos, observando o movimento lento das gotas, seu brilho suave. Elas rolavam en direcao a entrada, ameacando o equilibrio cuidadoso do formigueiro. En aquele instante, algo mudou dentro dela. Ao ver aquelas gotas de agua, Aurora sentiu algo diferente. Eran pequeñas, mas o suficiente para facer estragos entrasem no formigueiro. Perigo iminente, mas simples de resolver. Pela primeira vez, Aurora não pensou no que poderia dar errado. Não pensou no futuro distante ou em suas preocupações habituais. Apenas agiu. Como impulso que nemela mesma compreendia, comecou a mover aquelas gotas para longe da entrada, empurrando-as para fora do caminho. Seu corpo se moveu como uma fluidez que nunca havia sentido antes. Cada gota que removia trazia uma sensação de alívio, como se, por breve momento, ela estivesse no controle. Aurora não sabia o que estava acontecendo, mas ali, naquele instante, ela encontrou uma pequena chama de propósito em meio ao caos. À medida que Aurora empurrava as gotas de água para longe, uma sensação de clareza comecou a se formar dentro dela. Cada movimento trazia consigo pequeno impulso de confiança, como se ela estivesse não apenas salvando o formigueiro de potencial desastre, mas também libertándose de suas próprias amarras internas. Com cada gota removida, a ansiedade que a consumia parecia diminuir, como se a água carregasse com ela parte do peso que pressionava seu coração. Quando finalmente terminou, Aurora parou e olhou ao redor. O formigueiro comecaba a se agitar, as formigas saindo de suas casas e indo en direcao ao trabalho. Aurora, antes paralisada pela dúvida, agora estava ali, diante de algo que não sentia há muito tempo, propósito. O que antes era obstáculo intransponível, agora se tornara uma pequena vitória pessoal. E a alegria de ter feito algo, mesmo que simples, trouxe novo brilho a seus olhos. Enquanto as outras formigas passavam por ela, Aurora sentiu novo tipo de conexão. Elas não a olhavam com desprezo ou indiferença, na verdade, algumas pareciam notar sua presença, uma formiga que, de repente, não era mais apenas uma espectadora, mas uma parte ativa do formigueiro. Par de antenas se aproximou, e Aurora identificou uma formiga que trabalhava com ela. Você fez algo incrível, Aurora. Disse a formiga, como brilho de reconhecimento em seus olhos. A água poderia causar grandes problemas. Você ajudou a todos nós. Essas palavras ressoaram em Aurora como uma melodia suave, preenchendo o beijo que há tanto tempo a acompanhava. Como simples gesto, ela percebeu que não estava sozinha, que sua luta interna não a definia, mas poderia se tornar parte de algo maior. A vida no formigueiro não se tratava apenas de tarefas e produtividade, mas de união, de pequenos atos que, quando somados, faziam toda a diferença. Aquelas palavras de reconhecimento foram como uma lufada de ar fresco para Aurora.
Sentiu calor se espalar por seu corpo, misto de orgulho e alivio. Era a primeira vez em muito tempo que alguém havia, que reconhecia seu esforço. E, a medida que o dia avançava, Aurora começou a se sentir mais leve. Ela não havia apenas removido gotas de água, havia, de alguma forma, removido uma camada de incerteza que a havia mantido escondida. Inspirada pelo que havia feito, Aurora decidiu que não se limitaria mais às sombras do formigueiro. Naquele dia, ao invés de se sentir paralisada, começou a observar atentamente as atividades ao seu redor. Viu como cada formiga, cada movimento e cada tarefa eram interligados em uma dança de harmonia. Isso a estimulou. Seu simples ato de cuidar do formigueiro podia trazer tanto significado, o que mais poderia fazer. Com essa nova perspectiva, Aurora se aproximou de outras formigas, não mais tímida, mas animada. Ela ajudou a transportar graus de açúcar, prestou atenção às conversas e começou a se integrar naquelas interacoes. Cada pequena contribuição se sentia como uma vitória, e com isso, a ansiedade que a oprimia lentamente se dissipava. Aurora percebeu que a Kao não apenas a ajudava a se sentir mais parte do grupo, mas também criava espaço seguro onde sua mente podia descansar, longe das tempestades de preocupação. Ela percebeu que poderia ser parte da solução, e isso a encheu de esperança. A cada passo que dava, a cada pequeno ato que realizava, ela encontrava uma nova maneira de lidar com suas ansiedades. A vida no formigueiro já não parecia tão assustadora. Era mundo vibrante, cheio de possibilidades e conexões, e Aurora estava decidida a explorar isso, pequeno passo de cada vez. Conforme os dias se transformavam em semanas, Aurora continuou a encontrar pequenas maneiras de se integrar mais ao formigueiro. Ela começou a se oferecer para ajudar em tarefas que, anteriormente, a deixariam paralisada de medo. Às vezes, ajudava a coletar folhas, outras vezes, organizava as reservas de comida. Cada tarefa completada trouxe senso de realização que antes parecia inalcançável. A ansiedade que antes a dominava agora estava se tornando uma sombra distante, eclipsada pela luz de seu novo propósito. Dia, enquanto ajudava a organizar uma pila de graus de açúcar, Aurora teve uma ideia. O formigueiro estava sempre em busca de novos recursos, mas as formigas estavam tão focadas em suas rotinas diárias que não notavam as pequenas oportunidades ao redor. Lembrou-se de caminho que levara até uma fonte de néctar abundante, que ficava pouco mais distante do formigueiro, mas era rica em recursos. Com coragem renovada, decidiu compartilhar essa descoberta. Em vez de hesitar, aproximou-se de grupo de formigas e, com uma voz firme, disse: Eu encontrei lugar cheio de néctar. Podemos buscar juntas e trazer mais alimento para o formigueiro. As formigas pararam e olharam para ela, surpresas. Algumas trocaram olhares questionadores, mas, ao ver a determinação nos olhos de Aurora, uma formiga mais bela sorriu e disse: Vamos lá, Aurora. Mostre-nos o caminho. Sentir o apoio e a aceitação daquela formiga fez com que Aurora sentisse calor na barriga. Elas partiram juntas, e à medida que avançavam, Aurora se sentia mais segura a cada passo. Ela não estava mais sozinha, estava cercada por companheiras, todas unidas por objetivo comum. Ao chegar ao local, Aurora ficou deslumbrada com a riqueza que encontrou. A felicidade e a energia do formigueiro pareciam fluir dentro dela, dando-lhe uma nova força. Nesse momento, Aurora percebeu que, ao compartilhar suas descobertas, estava também se libertando de suas amarras internas. Sua voz, que antes parecia tão pequena, agora ecoava no coração do formigueiro. Imediatamente começaram a trabalhar em conjunto, movendo-se em perfeita harmonia, como se a energia do lugar estivesse influenciando cada de seus movimentos. Aurora observou, fascinada, enquanto as formigas se revezavam para coletar o néctar, suas antenas vibrando em comunicação.
O formigueiro estaba se unindo en torno de uma nova fonte de alimento, e Aurora había desempenado un papel fundamental nese proceso. Enquanto se juntaba a elas, Aurora percebeu que a ansiedade que antes a consumía había se transformado en un calor reconfortante de conecao. Cada gota de néctar coletada tracia consigo un senso renovado de pertenca e propósito. As risadas e os murmurios de aprobacao ao redor a enchiam de alegría. Ela estaba contribuindo para algo maior, algo que transcendía suas preocupacoes pessoais. Como formigueiro cheio de vida, Aurora fez pequeno reconhecimento mental do que había mudado. Aquela sensacao de isolamento que a acompanara por tanto tempo se disipara, e en seu lugar surgía uma confianza crescente. Ela não era mais apenas a formiga tímida e paralisada pela ansiedade, estaba se tornando uma parte ativa de sua comunidade, uma formiga que poderia facer a diferença. Quando voltaram para o formigueiro, carregando as preciosas reservas de néctar, Aurora percebeu que as formigas a rodeavam com sorrisos de gratidão. Elas não apenas apreciavam a contribuição dela, estavam também reconhecendo a coragem que levou a Aurora a dar aquele primeiro passo. Ao longo do caminho, ela não apenas trouxe néctar para o formigueiro, mas também novo sentido de forca e conecao. Foi então que Aurora se lembrou de suas lutas internas e percebeu que, ao abrir-se para o mundo ao seu redor, estava também se permitindo crescer e se curar. Não havia mais lugar para o medo do desconhecido, pois agora ela sabia que tinha aliados ao seu lado. E, assim, a jornada de Aurora estaba apenas comecando, cheia de promesas e descobertas a serem feitas. Como formigueiro en festa, a alegría da equipe resoaba en cada canto. Aurora, envolta en uma onda de celebracao, sentía seu coracao pulsar en unísono como colectivo. As formigas estaban dancando, compartilhando historias de suas aventuras e trocando risadas. Aurora se juntou á alegría, e a ideia de que agora facía parte daquela comunidade a preenchía de calor que nunca había sentido antes. Naquela noite, enquanto todos se reunían para desfrutar do néctar, Aurora comecou a refletir sobre sua jornada. Olhando ao redor, viu cada formiga com sua própria história, cada uma enfrentando desafios que poderiam ser silenciosos, mas que não eram menos significativos. Percebeu que todos, de alguma forma, lutavam suas batalhas internas. Essa percepção deu a Aurora novo entendimento, não estava sozinha em sua luta contra a ansiedade, todos ao seu redor estavam lidando com seus próprios medos e incertezas. E, então, uma ideia floresceu em sua mente. Por que não criar espaço onde todas as formigas pudessem compartilhar suas experiências, ajudando-se mutuamente a enfrentar seus desafios? Uma ideia que brotou do desejo de conecao e empatia, uma forma de dar voz às dificuldades que tantas formigas enfrentavam, mas que muitas vezes eram deixadas de lado em meio à rotina do formigueiro. No dia seguinte, Aurora se sentiu cheia de determinação. Ela se aproximou das formigas que havia conhecido na coleta do néctar e compartilhou seu pensamento. Para sua surpresa, as formigas reagiram positivamente. Uma delas, a formiga maíz vela que había elogiado a Aurora antes, dice: "É uma ideia maravilhosa. Todas nos temos desafios, e falar sobre eles pode nos ajudar a nos sentir mais fortes." Assim, Aurora comecou a planejar o primeiro encontro. Ela imaginou espaço aberto, onde as formigas pudessem compartilhar suas histórias sem medo de julgamento. Ese pequeno gesto se tornaría novo marco en sua vida e na vida do formigueiro. Aurora estaba se transformando não apenas en uma formiga mais confiante, mas en uma líder que quería ajudar suas companheiras a superar suas próprias batalhas internas. Quando o dia do encontro finalmente chegou, Aurora estaba nervosa, mas animada. Ela olhou ao redor, observando as formigas se reunirem, todas se preparando para compartilhar suas experiencias. O coracao dela bate acelerado, mas agora era uma batida de expectativa, não de medo. Com a mente cheia de esperança, Aurora percebeu que,
juntas, elas poderían criar um ambiente de apoio e empatia que iria além das dificuldades individuais. Aurora observou as formigas se acomodar em pequeno espaço do formigueiro, formando círculo aconchegante. O cheiro do néctar ainda pairaba no ar, lembrete da recente celebracao e da unidade que estavam construindo. À medida que mais formigas chegavam, Aurora sentiu uma onda de nervosismo e excitacao. Ela sabia que essa era uma oportunidade única de transformar suas experiências em algo poderoso e positivo. Quando as formigas finalmente se silenciaram, Aurora tomou uma respiracao profunda e se apresentou. Suas palavras fluirão com sinceridade. Obrigada a todas por estarem aqui. Hoje, quero que este seja espaço seguro para compartilharmos nossas lutas e nossas vitórias. Ninguém precisa se sentir sozinha. Estamos todas juntas nessa jornada. Ela fez uma pausa, observando as reações ao seu redor. Algumas formigas acenaram, outras pareciam pensativas. Aurora sentiu uma forca emergir dentro de si. Então, encorajou a primeira formiga a compartilhar sua história. O que se seguiu foi uma onda de vulnerabilidade e empatia que surpreendeu Aurora. Uma jovem formiga começou a falar sobre suas inseguranças ao realizar tarefas do dia a dia, e como apressou para ser perfeita a deixava ansiosa. As outras formigas escutavam atentamente, e Aurora percebeu que as expressões de apoio nas faces delas eram genuínas. Outra formiga falou sobre o medo de se afastar do formigueiro e como isso a deixava paralisada. Cada história contada trouxe novo nível de conexão, e, a cada partilha, Aurora sentia o peso de sua própria ansiedade se dissipar. À medida que mais formigas começaram a se abrir, padrão se formava, embora cada uma tivesse suas lutas individuais, havia elo comum, entendimento silencioso de que todas enfrentavam desafios similares. Aurora começou a perceber que a verdadeira forca do grupo não estava apenas nas conquistas, mas também na aceitação mútua das fragilidades. Com o tempo, a atmosfera se transformou em espaço de apoio, onde as formigas ofereciam conselhos e palavras encorajadoras. Aurora também compartilhou suas lutas com a ansiedade, e, ao fazê-lo, sentiu que, de alguma forma, estava ajudando outras formigas a encontrarem coragem para enfrentar seus próprios medos. O que começou como uma simples ideia de Aurora agora era movimento de solidariedade, uma rede de apoio que estava crescendo a cada encontro. Quando a reunião finalmente chegou ao fim, as formigas deixaram o círculo sentindo-se renovadas e ligadas. Aurora percebeu que havia criado algo muito maior do que ela mesma, espaço onde a vulnerabilidade se tornava forca, onde a empatia se transformava em macao. Ela sorriu, sabendo que esse era apenas o começo de uma nova jornada para todas elas, e sentiu em seu coração que estava exatamente onde deveria estar. Como se encontrou se tornando uma tradição no formigueiro, Aurora sentia brilho de satisfação em seu coração. A cada semana, mais e mais formigas se juntavam ao círculo de partilhas. O espaço que ela havia criado estava se transformando em refúgio seguro, onde todos se sentiam à vontade para desabafar sobre suas ansiedades e medos, mas também para celebrar suas conquistas, por menores que fossem. Enquanto observava as formigas se abracarem após as reuniões, Aurora se deu conta de que havia algo mágico na maneira como elas estavam se apoiando mutuamente. A ansiedade que antes a paralisava agora parecia uma sombra distante. Ela havia encontrado não apenas a coragem de enfrentar seus próprios desafios, mas também a capacidade de inspirar outras a fazerem o mesmo. Essa troca de experiências se tornou o elo poderoso, que fortalecia a comunidade e transformava a dinâmica do formigueiro. Em dos encontros, uma formiga mais bela, que sempre parecia tão sábia, levantou-se para compartilhar sua história. Ela falou sobre como havia superado momentos de grande incerteza e solidão em sua vida, e como a amizade e a solidariedade tinham sido as chaves para sua recuperação. A história dela ressoou profundamente em Aurora e nas outras formigas. Era como se cada palavra ecoasse a luta que todas enfrentavam em algum nível.
Aurora percebeu que o que había comecado como uma luta pessoal se transformara em movimento colectivo de empoderamento. Juntas, as formigas começaram a planejar atividades que não apenas as uniriam, mas também as ajudariam a enfrentar seus medos de forma prática. Elas discutiram maneiras de criar espacos dentro do formigueiro que fossem ainda mais acolhedores e seguros, onde pudessem se reunir para fazer atividades que reforçassem a confiança de cada uma. O desejo de Aurora de ajudar as outras formigas se expandiu para novas ideias, caminar juntas, explorar novas áreas do ambiente ao redor e até mesmo praticar técnicas de respiracao e mindfulness. A cada nova atividade, Aurora sentia sua ansiedade se desvanecer ainda mais. Ela estava se tornando uma formiga ativa em sua comunidade, uma forca positiva que encorajava outras a se libertarem das amarras do medo. E assim, o pequeno reino das formigas, antes dominado pela ordem e pela disciplina, agora pulsava como novo ritmo de conexão, compreensão e amor. Aurora se deu conta de que cada de nos carrega suas batalhas internas, mas quando encontramos espaço seguro para compartilhar, podemos transformar a dor em forca, a ansiedade em coragem. Aurora sorriu, percebendo que, ao criar espaço para os outros, ela havia encontrado o caminho para sua própria cura e crescimento.